Tradição, inovação para transformar. Damásio é aprovação comprovada. Sua carreira, nossa jornada. Tradição e inovação para transformar. Damásio é aprovação comprovada. Sua carreira, nossa jornada. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Ogata, sou professor do Damásio e sejam todos muito bem-vindos à nossa live que é o Manual da Peça Nota 5. A segunda fase do exame da ordem é composto pela prova prático-profissional e lá nós temos a peça profissional valendo 5 pontos e mais 4 questões dissertativas que vão valer num total de 5 pontos. E é necessário fazer 6 pontos para obter a aprovação. Então, claro, não é necessário atingir a nota máxima, nota 5 na peça. Mas aqui no Damásio, a gente prepara o aluno para atingir a nota máxima, sempre visando a nota máxima e aí a aprovação virá com tranquilidade. E essa live a gente vai falar especificamente na peça profissional. E o nosso primeiro desafio na peça é a gente identificar qual é a peça correta que vai ser, que a gente vai fazer e descrever, usar toda a estrutura e montar na prova. Agora, então nós vamos precisar saber em que momento você, como advogado ou advogada, é chamado a atuar. E temos peças do que? Nós vamos poder ter peças com petição inicial, quando ainda não houve a decisão, e depois, quando já houve decisão judicial, aí teremos possíveis recursos. E vamos começar, então, quando se pede a petição inicial. O que vai acontecer? Então, vamos para a nossa apresentação. Vou dividir a tela aqui com a apresentação, nosso Manual da Peça Nota 5. E o que a gente vai precisar saber aqui quando tivermos no enunciado, vamos prestar bastante atenção no enunciado, ainda não há decisão, nós fomos chamados a atuar. Em que momento está a nossa situação? Então, é preciso entender 2 momentos-chave, tá? No ciclo do crédito tributário, que é o lançamento, que vai ocorrer, e a citação em execução fiscal. Identificou esses 2 momentos? Então, se tivermos no momento 1, nós temos algumas peças possíveis. No momento 1, né, que é antes do lançamento, já o momento 2, ele vai ocorrer após o lançamento e antes da citação em execução fiscal. E o último momento é após a citação em execução fiscal. Então, o primeiro momento aqui que a gente tem que identificar é se já houve o lançamento. O lançamento, raramente o enunciado vai dizer que houve o lançamento do crédito tributário. Ele pode dizer assim, olha, o contribuinte foi cientificado do auto de infração, ou ele recebeu, por exemplo, o carnê do IPTU, ele vai dar alguma indicação, ou ele foi intimado para pagamento, vai ter algo assim que a gente vai identificar que houve o lançamento. Se houve o lançamento, então a gente vai ter momento 2, antes da citação fiscal, ou antes do lançamento, seria o momento 1. Então, você olhou o enunciado, olha, não houve lançamento ainda, o contribuinte verificou a lei, entende que a lei é ilegal, mas não houve lançamento. Então,
nós teremos quais serão os remédios aqui que vai ser a peça a ser usada. Pode ser a ação declaratória ou o mandado de segurança preventivo. Isso vai ocorrer antes do lançamento. Ele vai procurar o quê? Se defender para evitar que seja cobrado daquele tributo que o cliente entende que é ilegal e procurou você, advogado, né, para defendê-lo. Bom, e aí, na vida prática, profissional, a gente normalmente pode fazer a opção, o que é melhor, é usar o mandado de segurança aqui ou a ação declaratória, pode ser que caiba os dois. Normalmente, sim. Agora, na hora da prova, só vai ser admitido uma peça e a gente vai ter que identificar pelo enunciado. Como que a gente vai identificar se é ação declaratória ou mandado de segurança preventivo, ou seja, antes do lançamento? Bom, a ação declaratória, ela vai admitir uma ampla dilação probatória. Então, se ele disser no enunciado que ele quer produzir provas como perícia, então não cabe mandado de segurança, caberia ação declaratória. Um outro ponto é que a ação declaratória permite o que? A condenação em honorários de sucumbência. Se a questão da prova disser que o cliente quer condenação em honorários, é ação declaratória. Se a questão disser, olha, ele não quer uma condenação em honorários, então a nossa escolha é pelo mandado de segurança preventivo. E o mandado de segurança, ele vai ter um rito mais célere. Tá? Então aqui a gente vai, através desses pontos que nós vamos definir. Agora, se houve já o lançamento, e aí a nossa atuação como advogado, né, no enunciado fala que o cliente procurou advogado nesse momento, aí nós podemos ter, quando se quer, né, o mais comum é se quer combater o lançamento, se julga que houve alguma ilegalidade, inconstitucionalidade no lançamento, a gente pode ter a ação anulatória ou mandado de segurança repressivo. Tá? Isso é o que é mais comum, tá? Pode ocorrer outras situações também, por exemplo, uma apreensão de mercadorias, mas vamos falar o mais comum ali, que é o lançamento. Mas pode ser também, né, conjugado com uma interdição de estabelecimento, se quer anular um ato, que foi um ato que vamos entender assim, aquele ato ilegal da autoridade administrativa. A gente vai ter um mandado de segurança repressivo ou ação anulatória. O que também nós vamos diferenciar um do outro? Vai ser parecido com a declaratória, o mandado de segurança preventivo, que é o que? Olha, aqui vai ser necessária dilação probatória, por exemplo, perícia, aí se é necessário produzir provas, então vai ser ação anulatória. Se ele diz que não vai ser necessário produzir provas, né, e que ele não quer que haja possível condenação em honorários de sucumbência, aí é mandado de segurança repressivo. E aqui tem um outro ponto a se observar, porque o mandado de segurança repressivo, ele tem um prazo decadencial de 120 dias a partir da ciência do ato coator, do ato que se entende ilegal. Pois bem, mandado de segurança repressivo vai ter esse prazo de 120 dias. Se na questão da prova diz que o seu cliente, contribuinte, já foi cientificado, por exemplo, há 5 meses, aí não caberia o mandado de segurança repressivo. Lembrando que o mandado de segurança preventivo ele não vai ter esse prazo porque ainda não ocorreu o ato coator. Tá? Então, aqui a gente vê as duas ações possíveis. Pode ser que a escolha recaia sobre uma ação de repetição de indébito. O que é essa ação de repetição de indébito pura? É quando o cliente, contribuinte, entende que pagou a mais um tributo e ele quer recuperar esse valor, ele quer restituir o valor que foi pago a mais. Aí seria o caso da ação de repetição de indébito pura. Temos também a ação de consignação em pagamento. Aqui ela vai ocorrer em duas situações possíveis, né? Ou o contribuinte está tentando pagar, mas ele está tendo dificuldade para pagar o tributo. Parece estranho, né? Será que a Fazenda não quer receber o tributo? Na verdade, poderia ocorrer, mas são situações que estão previstas no Código Tributário Nacional. Por exemplo, lá no enunciado vai dizer o quê? Que ele foi notificado do lançamento
e tinha lá o lançamento do IPTU e mais uma taxa que ele considera ilegal. E aí, nesse caso, ele não consegue pagar só o IPTU e discutir a taxa. Nesse caso, o remédio seria a ação de consignação em pagamento, já que ele não consegue pagar apenas o que ele quer pagar, que é o IPTU. Um outro caso é quando nós temos mais de um fisco cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador. Um exemplo típico seria o seu cliente, ele tem uma propriedade territorial urbana, tem um terreno, uma casa, numa região limítrofe entre dois municípios. E os dois municípios entendem que aquela propriedade está localizada no seu território, então ele está sendo cobrado de IPTU pelos dois. Aí ele não vai, né? Aí a questão vai dizer, olha, ele não quer pagar os dois. Aí vai ser o caso de uma ação de consignação em pagamento. Eu coloquei um outro caso aqui, que é a ação declaratória cumulada com repetição de indébito, que é uma coisa híbrida. Ainda não caiu em prova, mas a gente mantém aqui porque nunca se sabe, né, o que a FGV vai cobrar. E a ação declaratória, ela vai ser cumulada com a ação de repetição de indébito. Por que o contribuinte faria isso? Seria o caso em que ele, vamos supor aqui um exemplo aqui do ICMS que ele pagou, ele entende que está sendo cobrado a mais, que não deveria ser cobrado naquele montante, mas ele veio pagando. E aí o que ele quer? Ele quer restituir o que ele já pagou a mais, só que se ele entrar só com uma declaratória, ele pode até, se ele entrar só com uma ação de repetição de indébito pura, ele pode até ter reconhecido o seu direito e receber de volta o que ele pagou a mais, mas o fisco não vai estar impedido de continuar a cobrar. Então, por isso, ele entra com uma ação declaratória acumulada com repetição de indébito, porque a parte declaratória visa o quê? Que ele não seja compelido a pagar no futuro aquele valor que ele julga incorreto. E também a parte da repetição de indébito é para ele receber de volta o que ele já pagou no passado. Tá? E por fim, lá no enunciado, a gente percebe que já ocorreu a citação em execução fiscal. Tá? Já ocorreu, pode ser que ele diga assim, que houve a citação, mas pode ser que ele diga que foi feita a penhora. Aqui a gente vai ter que interpretar o enunciado, né? Nem sempre ele entrega de bandeja, mas vamos dizer assim, a gente concluiu então que houve a citação em execução fiscal. A ação por excelência aqui é os embargos à execução. Só que os embargos à execução a gente vai ter duas situações aqui. Bom, primeiro ele admite ampla dilação probatória também, né? Então, o exemplo típico que eu dou é a perícia, vai ser necessária perícia. Então, ação de embargos à execução, vai ser necessária dilação probatória. Mas ela tem o quê? Ela tem dois requisitos aqui. O primeiro é que tem que ser garantido, tem que haver a garantia à execução. Por exemplo, vai ter que ser efetivada a penhora, vai ter que ter sido feito o depósito ou fiança ou seguro bancário, vai ter que dar alguma forma de garantia à execução. Se na questão de prova disser, olha, não tem, o cliente não tem como oferecer garantia, ele não tem bens, não tem dinheiro para isso, então não dá para entrar com embargos à execução. E um outro requisito é que ele tem um prazo de 30 dias, tá? Seja a partir do depósito, seja da intimação da penhora, ou seja da comprovação nos autos da fiança ou depósito bancário. Então ele tem um prazo de 30 dias. Passou esse prazo, não é possível os embargos à execução. Aí a gente vai ter a petição de exceção de pré-executividade. Ela não é propriamente uma ação, como é o caso das outras, mas ela é uma petição, ela é admitida pela doutrina e pela jurisprudência do STJ. Exceção de pré-executividade, o que vai acontecer? Ela pode ser usada, assim, quando é uma questão de ordem pública, já tem uma prova pré-constituída. Por exemplo, o contribuinte vai alegar que houve prescrição, já houve a decadência, que ele tinha direito à isenção, que ele tinha direito à imunidade, é algo que possa ser provada de pronto, né? São questões de ordem pública, sem necessidade de ter uma dilação probatória. Tá? E aí a questão vai mostrar isso, né? Vai ter que mostrar isso, que
ele não vai necessitar da prova pré-constituída e que também ele não tem, ou ele não tem condições de oferecer a garantia. Então, aqui, dominando este ciclo, a gente consegue determinar qual é, afinal, a ação que a gente vai usar. E uma vez que a gente definiu a ação, a gente vai ter que elaborar a peça, né? As peças mais prováveis que caem na prova, a gente coloca assim, ó, declaratória, embora até hoje não caiu declaratória. Então a gente fica esperando exame, por que não cai declaratória, que é uma ação, né, comum aqui, mas a gente sempre aposta que pode ter. Outra peça mais provável dessas de petição inicial é a ação anulatória, mandado de segurança, embargos e execução. E tem também a exceção de pré-executividade também, ela é bem cobrada, não coloquei aqui, mas ela também é cobrada, eu diria que é importante. Tá? Nos recursos, a gente vai ver, há vários tipos de recursos, mas os mais cobrados, assim de longe, o que vem sendo cobrado é apelação ou o agravo de instrumento. Então, é uma das peças que vai ser cobrada na prova. Tá? Partindo aqui, ó, a estrutura básica da petição inicial é essa, tá? Lógico que tem algumas variações, mas a gente vai ver, ó, o endereçamento, depende, aí você vai observar, por exemplo, por tributo, tá? Se for um tributo federal, o endereçamento vai ser, né, na petição inicial vai ser para vara federal. Se for, tá, um tributo estadual, um tributo municipal, a gente vai, né, estabelecer que vai ser a justiça estadual, tá? Então aqui o endereçamento a gente vai observar assim. A qualificação do requerente vai ter lá no artigo 319, inciso 2 do CPC, vai ter lá o nome, né, o CPF, a razão social, o CNPJ, e tem lá os vários itens que a gente vai encontrar lá no artigo 319, inciso 2. O fundamento da peça, que é particularmente dizer, né, qual é a base legal, o artigo tal por exemplo, uma ação anulatória, artigo 38 da LEF, e a maioria das outras ações vai ser com base no CPC, mas o nome da peça é importantíssimo, então vai ter lá o mandado de segurança repressivo, uma ação declaratória, entre outros nomes, qualificação do requerido. Normalmente, a gente vai ter o requerido nas peças, o normal vai ser que seja o que? A União, ou o Estado ou tal, que tiver no enunciado, o município tal. Agora, no mandado de segurança, que é diferente, ele vai ser uma autoridade coatora, mas no resto a gente vai ter essa qualificação. Os fatos, que vai ser feito o que nos fatos? Você tem o enunciado, você vai escrever com suas palavras, né? Vai resumir assim, mas tranquilo. O cabimento, aqui a gente faz, né, aquele enquadramento, fala assim, qual que era a base legal para usar aquela peça, o cabimento, aí dizer, olha, tem a peça, né, ela cabe esta peça por isso. O direito, aqui vai ser a tese de direito, aqui vai ser as questões lá de direito material que nós, né, estamos estudando, vamos saber e vamos dizer lá. E, eventualmente, em boa parte dos casos, a gente vai pedir lá a tutela provisória, tá? Que pode ser, por exemplo, uma tutela provisória de urgência, pode ser uma medida liminar, eventualmente um depósito, tá? Ou efeito suspensivo, quando for o caso, por exemplo, lá de embargos ou execução. Os pedidos, que a gente vai ver aqui, né, o que se pede lá, vai pedir, a gente vai ver aqui o valor da causa, a gente só coloca valor da causa se tiver um valor lá no enunciado. Se não tiver o valor, a gente não inventa, fica lá valor, só cita lá, valor da causa, não pode colocar nada. Mesma coisa, local, data, advogado, OAB, ó. Aqui não pode inventar, porque você corre o risco de zerar a peça. Se inventar aqui alguma coisa, pode ser interpretado pela banca como uma identificação da peça, e aí todo o nosso, né, o nosso esforço, aquele ciclo todo vai por água abaixo. Então, muito cuidado aqui, não inventem dados, tá? Bom, o endereçamento, aqui eu coloco o endereçamento, que é o
o normal, né? Douto juízo de direito da vara. Aí, cível única, fazenda pública, vai ser de acordo com o enunciado, né? Então você vai ver se no enunciado falou lá que era vara única, você vai colocar vara única. Se no enunciado não falou nada, você pode colocar assim, né, genérico, da comarca do município. Se ele falar lá é o município beta, escreve município beta. Daí depende do que tiver, como eu falei, nada de inventar dados, tá? É o que tiver no enunciado. Se for um caso da Justiça Federal, por exemplo, está discutindo imposto de renda, aí vai ser douto juízo federal da vara federal, vara fazendária, da subseção do município, se tiver o município, coloca, né? Da seção judiciária, se não, fica 3 pontinhos. Só uma atenção aqui, no caso do mandado de segurança, a parte requerida é a autoridade coatora. Então pode ser a autoridade coatora que estiver lá, né? Pode ser, sei lá, o secretário municipal de fazenda, pode ser o delegado da Receita Federal. Então aqui a gente colocou, ó, ato de autoridade administrativa de tributos federais ou alguma questão aduaneira, pode ser algo na importação, pode ser... ali nós vamos ter o quê? O juízo da vara federal, tá? Se for uma autoridade administrativa de tributos estaduais, municipais, por exemplo, está lá sendo discutido um caso de ICMS, um caso de IPTU, vai ser a Justiça Estadual. Então está lá, douto juízo de direito da vara civil, vara pública, comarca do município tal. Se for ato de presidente da República, TCU, Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, o STJ, e secretário, governador de Estado, vai ser o Tribunal de Justiça. Tá? Lembrando, né, já até caiu recentemente uma prova que o mandado de segurança era contra ato do presidente do TCU. Então, aqui eu coloco esse quadro aqui para a gente lembrar, né? Bom, aqui falando um pouco mais da ação declaratória, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, ação de repetição de débito. Epígrafe não possui, que é o processo. Aqui a gente vai estar iniciando o processo, não tem nenhum processo. A gente vai ver que aqui basicamente a gente já vai ter processo quando for após, quando estiver na execução, né? Aí se você tiver o embargos, a execução ou uma exceção de pré-executividade, a gente vai ter o número do processo. Qualificação das partes, né? Que nós vamos ter autor e réu. Fundamentação legal. Aqui, já para adiantar, né, para a gente achar, né, no caso da ação declaratória, artigo 19, inciso 1 e 319 do CPC, eu coloco 319 do CPC em todas, para a gente lembrar que é lá que tem, né, os requisitos da inicial. Como é que a gente vai ter inicial? Você vai lá no 319, você vai achar o que precisa ter na inicial. A ação anulatória vai ter o 38 da Lei de Execução Fiscal, 319 do CPC também, né, que vai falar sobre os requisitos da inicial, consignação em pagamento, 319 do CPC, 539 seguintes do CPC, tem também lá o inciso 164, inciso 1, 2 ou 3 do CTN, depende do que vai, né, motivar aquela ação, e a ação de repetição de débito, artigo 165, 1, 2 ou 3 do CTN e 319 do CPC. Bom, no caso do mandado de segurança, e aí a gente vai lembrar que tem algumas diferenças, tá? A qualificação das partes vai ser impetrante, né, que vai ser o cliente, e o impetrado, a autoridade coatora. A fundamentação legal, aqui artigo 5º, tá? Inciso 69 da Constituição Federal, o artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, né, o mandado de segurança individual, e 319 do CPC. Eventualmente pode ter um mandado de segurança coletivo e aí vai ser um outro artigo, se eu não me engano, acho que é artigo 12 da Lei 12.016 de 2009. Bom, embargos à execução fiscal. Nos embargos à execução fiscal a gente vai ter o número do processo. Então o embargo à execução fiscal, ele é um processo à parte, mas ele é distribuído por dependência aos autos do processo da execução fiscal. E a qualificação das partes vai ser o embargante, né, o cliente, e o embargado vai ser normalmente a fazenda. Fundamentação legal, vai ser a fazenda pública lá, mas aí você pode colocar, né, União, Estados, município, ou município X. Fundamentação legal, artigo 16 da LEF, artigos 319, 919, parágrafo 1º do CPC. Tá?
Quando a gente fala em exceção de pré-executividade, também ele é uma petição que vai ser, né, feita nos autos do próprio processo da execução fiscal. A qualificação das partes, aqui já é um nome estranho, né? Excipiente e excepto, tá? Então, o cliente é o excipiente. A fundamentação legal dele, ele não está na lei, tá? Ele está fundamentado na súmula 393 do STJ. Essa é a exceção de pré-executividade. Pois bem, os pedidos, tá? Estão falando aqui genericamente como é que é essa estrutura, pedidos. Então, havendo pedido de liminar, tutela provisória, você vai inserir o pedido da concessão da medida de urgência e também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né, que é o artigo 151, 4 ou 5 do CTN. 4 se for mandado de segurança, 5 outras espécies de ação judicial. Lembrando que se for embargos à execução, nós vamos ter aqui, na verdade, não vamos ter um pedido de suspensão da exigibilidade, porque já está sendo cobrado na exigência, então você vai pedir o efeito suspensivo. E aí tem que pedir a procedência do pedido, mencionando a tese utilizada, com os artigos, súmulas, o que você vai usar lá no desenvolvimento. E extinção do processo, segundo o artigo 487, inciso 1 do CPC. Vai pedir a citação da ré ou a notificação da impetrada no caso do mandado de segurança. Para querendo apresentar contestação, no caso das outras ações, né, que não mandado de segurança, ou preste informações no caso do mandado de segurança. Vai pedir a condenação da ré ao pagamento dos honorários, lembrando que no mandado de segurança não, né? Mandado de segurança não cabe condenação em honorários sucumbenciais, tá? E custas e despesas processuais aí em todos os casos, né? Artigo 85, parágrafo 3º do CPC, quer dizer, em todos os casos nas ações, na ação anulatória, ação declaratória, enfim. No caso de mandado de segurança, tem que pedir ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, que o fundamento legal dele. No caso de mandado de segurança, também tem que pedir abertura de vistas ao Ministério Público para sua respectiva oitiva no prazo legal, né, na forma lá do artigo 12 da Lei 12.016 de 2009. Depois, indicação do endereço em que o advogado receberá as intimações. Pode também inserir no preâmbulo lá no início. Eu vou mostrar depois um exemplo, porque aqui a gente está vendo o quê? A estrutura, como é que a gente faz, identifica a peça, como é que a gente monta. Mas depois eu vou mostrar ela montada, né, para a gente ter um exemplo, né? Não vai ser assim, né, que a gente vai colocar, né, na prova, evidentemente. Agora, bom, aqui nós falamos basicamente no caso de ações com petição inicial. Ainda não houve uma decisão. Agora, no caso de decisão, já houve decisão judicial, a gente vai ver em que ponto que qual é a decisão que nós estamos, né, se interpondo, que o cliente quer interpor, contra qual decisão? E aí pode ser o caso do recurso, né? Então, quando a gente tem uma decisão lá em primeiro grau, a gente pode ter uma decisão interlocutória ou a sentença. Qual que é a diferença? A sentença é aquela decisão judicial que põe fim à atuação no primeiro grau, na primeira instância, tá? Vai pôr fim da atuação em primeira instância. Aí é uma sentença, tá? Agora, a decisão interlocutória, você tem uma decisão, mas ainda não pôs fim à ação na primeira instância. Por exemplo, houve o julgamento de uma liminar, e aí foi indeferida a liminar, mas o mérito não foi julgado. Então, aquela decisão, tá, indeferindo a liminar, é uma decisão interlocutória. E lembrando, para ser sentença, ele põe fim à atuação no primeiro grau. Essa sentença pode ser julgando o mérito ou sem julgamento de mérito, tá? Mas ele põe fim à atuação na primeira instância. Então, a decisão interlocutória e a sentença são em primeira instância, então elas são proferidas por juízes singulares, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Então, na decisão interlocutória, o que vai caber
o recurso é o agravo de instrumento. Se for uma sentença, o que vai caber aqui vai ser a apelação. E aí, é claro, né, se for justiça estadual, a apelação é dirigida, né, ao Tribunal de Justiça. Se for justiça federal, a apelação ao Tribunal Regional Federal. Né? No caso da sentença e decisão interlocutória é a mesma coisa. Tá? Isso, de longe, é o que vem sendo cobrado quando cobra em prova, né? Lembrando, né, uma peça, quando cobra recurso, é decisão, normalmente a gente vai ter agravo de instrumento ou apelação, mas a gente fala dos outros também, né? Pode ser uma decisão monocrática de relator. Aí, nesse caso, ela vai ser proferida pelo desembargador relator, e aí o que cabe é o agravo interno. Se for um acórdão, que aí foi proferido pelo colegiado, seja do TJ, seja do TRF, aí pode caber o quê? Recurso especial ao STJ ou recurso extraordinário ao STF. E temos uma situação aqui diferente, que é quando é o mandado de segurança decidido em única instância, caso seja denegatória a decisão. Aí nós temos o recurso ordinário constitucional. Se foi proferido, né, essa decisão em instância única do mandado de segurança, foi proferido pelo TJ ou pelo TRF, aí vai caber o ROC, né, o recurso ordinário constitucional ao STJ, e se for de tribunais superiores, ao STF. Então, aqui a gente viu de cara aqui, então, como é que são os recursos cabíveis. Eu vou especificar um pouco mais a respeito dos recursos, que é o que tem caído em prova, né, que é agravo de instrumento e apelação. Qual que é a estrutura básica da peça recurso de apelação? Lembrando que o recurso de apelação é o que a gente chama que tem duas folhas, tá? Vai ter uma folha de rosto, que vai ser dirigida lá para o juiz que julgou, tá? Lá na primeira instância, que é o juiz aquo, e uma outra folha, que é a folha das razões, que é direcionado ao juízo ad quem, aquele que vai julgar, né, que vai ser lá o tribunal, né, seja o Tribunal de Justiça ou seja o Tribunal Regional Federal. Tá? Então, o que a gente vai ter? Vai ter o endereçamento para o juízo ACO, indicação do número do processo, qualificação do apelante. Qual que é o fundamento do recurso de apelação? Artigo 1009 do CPC, o nome da peça, recurso de apelação, vai ter a qualificação do apelado, né? E os pedidos, tá? E local, data, advogado, OAB, tá? E depois, também na apelação, a gente já vai ter a primeira, que foi a folha de interposição, e depois nós vamos ter a folha das razões, que a gente vai ter o endereçamento para o juízo ad quem? Lá para o tribunal que irá julgar, né? Seja o Tribunal de Justiça, no caso estadual, seja o Tribunal Regional Federal. Indicação do número do processo, aí vai ter lá o cabimento, né? Como os outros casos, a gente fala do cabimento, tempestividade, vai ter que abrir para falar tempestividade, preparo, a legitimidade para entrar com recurso, os fatos, lembrando, quem vai julgar, né, vai ser o tribunal. E aí os fatos, as razões de reforma, teses de direito, efeito suspensivo, se for o caso, né, para pedir efeito suspensivo, e os pedidos, que nós vamos ver quais são os pedidos em seguida. Local, data, advogado, OAB. Tá? Então, lembrando, a apelação são duas petições. A folha de rosto, que é a chamada petição de interposição, dirigida ao juízo que julgou, o juízo ACO. Então, vai ser o quê? Lá no primeiro grau, né? Vai ser ou o juízo de direito, né, estadual, né, da vara civil única, fazenda pública da comarca do município, 3 pontinhos, ou pode ser, no caso, o juiz federal, né, da vara federal, da fazenda ou da fazenda pública, da subseção do município, 3 pontinhos, da seção judiciária, 3 pontinhos. E temos depois a folha das razões, que é a petição de razões é direcionada, é endereçada ao juízo ad quem irá julgar. E aí vai ser para o tribunal, né, conforme o caso, né, pode ser, se foi da Justiça Estadual, vai ser para o Tribunal de Justiça, endereça lá para o douto desembargador presidente, ou pode ser o Tribunal Regional Federal, tá? No caso, né, a primeira instância foi uma vara federal, então vai ser lá para o douto desembargador presidente.
Bom, os pedidos, o que a gente vai pedir na petição de interposição, que é lá para o juiz de primeiro grau ainda? Vai ser basicamente o quê? O requerimento de intimação para contra-razões do apelado, conforme o artigo 1010, parágrafo 1º do CPC, e vai requerer a remessa dos autos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade, tá? Não vai ser feito na primeira instância, na forma do artigo 1010, parágrafo 3º do CPC. Tá? Pedidos na petição de razões, aí já, essa aqui já é lá para o tribunal. Então, no caso de sentença de improcedência de embargos, execução fiscal ou revogando tutela provisória, a gente vai pedir concessão de efeito suspensivo, uma vez demonstrados os requisitos de probabilidade de provimento de recurso e do risco de dano ou de difícil reparação nos termos do artigo 1012, parágrafo 4º do CPC. Por que eu coloquei isso aqui? Se foi improcedência de embargos de execução fiscal ou revogação de tutela provisória. Porque, em regra, a apelação já tem efeito suspensivo, mas nesses casos ela não tem. Então, tem que pedir efeito suspensivo nesses dois casos, porque aí ela vai ela não vai ter esse efeito suspensivo automaticamente. Em outros casos, a apelação tem efeito suspensivo, vai pedir provimento do recurso para reformar a sentença. Se for o caso, julgamento monocrático pelo relator, segundo o artigo 932, inciso 5 do CPC. O que é isso? São casos em que a decisão recorrida ela está contrariando, por exemplo, súmula do STF, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal, aí se pede o julgamento monocrático pelo relator. Tá? Então, basicamente quando ela contraria a jurisprudência consolidada, por exemplo, jurisprudência do STF, do STJ, julgado em recursos repetitivos. Então, e por fim, também inversão do ônus da sucumbência nos termos do artigo 85, parágrafo 3º e parágrafo 11 do CPC. Tá? Essa é a petição de razões. Agora, falando no agravo de instrumento. O agravo de instrumento, qual que vai ser a estrutura dele? Vai ter a estrutura que vai ser a seguinte, endereçamento, indicação do número do processo, qualificação do agravante, fundamento da peça, que é o artigo 1015, aí a gente vai ver lá o inciso correspondente lá do CPC, o nome da peça é agravo de instrumento. E aí vamos ter qualificação do agravado, e aí vai dizer lá cabimento, tempestividade, preparo, legitimidade, vai abrir esses tópicos. Os fatos, Aqui lembrando, o agravo de instrumento, diferente da apelação, é uma folha só, não vamos ter duas, vai ser já endereçado para o tribunal. Os fatos, razões de reforma, são as teses de direito, efeito suspensivo ou tutela recursal, vai pedir, pedidos, local, data, advogado e OAB, sempre lembrando, não vamos esquecer, não invente dados, tá? Normalmente você vai colocar local, data, advogado e OAB, sem dado nenhum. Endereçamento, é para o tribunal, então vai ser para o presidente do Tribunal Regional Federal, dá 3 pontinhos região, ou pro, no caso do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. O que vão ser os pedidos aqui? Concessão da tutela recursal ao efeito suspensivo, provimento do agravo. Se for o caso, que ele está contrariando aquela jurisprudência dos tribunais lá, do STF, do STJ, julgamento monocrático pelo relator, segundo o artigo 932, inciso 5 do CPC, e seja intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme o artigo 1019, inciso 2 do CPC. Então, aqui a gente tem aqui o nosso esqueleto, do agravo de instrumento. Então, eu coloquei aqui, a gente viu o quê? A estrutura básica, tanto das peças de petição inicial, quanto dos recursos. Os recursos a gente colocou os dois que são os cobrados, o que vem sendo cobrado até hoje, o provável. Se cair recurso, é provável que seja agravo de instrumento ou que seja a apelação. Pois bem,
Mas, como eu disse, aqui é a estrutura, o esqueleto. Não vai ser a estrutura e o esqueleto que nós vamos colocar lá na prova, né? Na hora do exame, a gente vai ter que fazer bonitinho. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Eu vou passar rapidamente aqui o exemplo para a gente ver como é que a gente faria, né, na hora da prova. Mas, assim, não assim, eu vou colocar, né, ele está no material depois disponibilizado aí para pegar o material, mas mais para a gente saber como é que seria. Então, o que a gente faria na prova, né? Não vai ser, aquela estrutura é só para a gente saber o que escrever, para a gente ter um mapa do caminho. Ou, como eu costumo dizer, né, para ter a receita de bolo. Agora, aqui, ó, então vamos ver aqui um exemplo que eu peguei, né, uma peça, a parte da prova, né, da peça profissional lá do exame 39. O enunciado: Pedro de Camões, residente e proprietário de imóvel no município Alfa, comarca judicial de Vara Única. Aqui, ó, ele já disse que é Vara Única e o município é o município Alfa. Então, esses são os dados que a gente vai usar na hora da resolução da peça. Foi surpreendido ao receber, em 15/4/2022, em sua residência, uma notificação de guia de recolhimento de contribuição de melhoria lançada em seu nome como contribuinte. Então, aqui houve o lançamento, tá? Então, aqui já não cabe, de cara, não caberia o quê? Não caberia ação declaratória, nem mandado de segurança preventivo, tá? A notificação aqui, já houve o lançamento. Não sei se parou aqui, se vai ter uma decisão que a gente vai ter que ter um recurso, ou se já está em execução, não sabemos ainda. Mas aqui, a primeira fase não é. Se for petição inicial, vai ser segunda ou terceira, e se houve decisão judicial, vai ter um recurso, né? Mas aqui, então, ele foi cobrado contribuição de melhoria por ser proprietário de tal imóvel no valor de R$15.000, emitida pela Secretaria de Fazenda Municipal. Tal valor deveria ser pago em 3 parcelas iguais mensais, sendo que a primeira, ou cota única, venceria em 15 dias. O referido tributo foi instituído pela Lei Municipal número tal, publicado em 10 de janeiro de 2022. Ó, ele foi notificado em 15/4/2022 e o tributo foi instituído por Lei Municipal em 10 de janeiro de 2022. De cara que a gente já pode saber o quê? Que foi ferido o princípio da anterioridade do exercício. Tá? Ao examinar os termos da lei do edital prévio que se referia à contribuição de melhoria, Pedro verificou o quê? Que o tributo havia sido instituído pouco mais de 90 dias antes de receber a notificação do pagamento pela guia de recolhimento referente à obra realizada no ano anterior. Então, aqui, a lei, né, entre a publicação da lei e a cobrança do tributo tem que ser no ano seguinte e decorrido 90 dias. O município não esperou o ano seguinte. Que o imóvel de sua propriedade se encontrava no bairro Beta, diverso e bastante distante do bairro Gama, local de realização da obra pública de iluminação, arborização e recuperação do Parque Municipal da Liberdade, objeto de exação custeada pelos cofres da municipalidade. A gente vai ver depois que, na verdade, também ele tem que ser beneficiado com a valorização do imóvel. Então, aqui também outro ponto, que o valor cobrado de R$15.000 representava mais de 10 vezes a valorização do seu imóvel no último ano e que a pequena valorização do seu imóvel no ano transcorrido seria mera decorrência do mercado imobiliário naquela cidade. Além disso, a gente vai ver que a contribuição de melhoria, além de ser cobrada em função da valorização do imóvel decorrente de obra pública, ele tem limites, limite total, o valor total da obra pública, o que ele vai arrecadar no total de contribuição de melhoria, e limite individual, o quanto cada imóvel sofreu de valorização em decorrência daquela obra pública. Então, aqui também está, né, é uma outra ilegalidade, por fim, que o somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis relacionados no edital ultrapassava o valor total do custo da obra de 50%. Então, aqui ele também feriu o valor global. Aqui eu já vi de cara, né, tudo isso. Lógico que na hora da prova, talvez você não lembre de cabeça, né, tudo isso, mas já basta, mas você tem que saber o seguinte, olha, contribuição de melhoria, o que fundamenta a cobrança dela, a gente vai lá no Código Tributário Nacional e vai verificar, né, todos os limites. Ali a Constituição Federal também consta alguma coisa, mas esses limites, a gente viu, né, anterioridade do exercício também é algo para se ver na Constituição Federal, uma limitação ao poder de tributar, que é o
o princípio da anterioridade do exercício. Pois bem, Pedro de Camões contrata como advogado para defender seus interesses. Então aqui a gente já sabe o quê, né? Que houve o lançamento e não tem mais nada aqui, né? Não ocorreu a citação em execução fiscal, não ocorreu nada, então não houve, óbvio, não teve ainda nenhuma ação judicial, não temos uma decisão, não houve ação judicial. Então aqui vai ser uma petição inicial da fase 2. Ele quer não pagar o tributo. Então Pedro de Camões o contrata como advogado ou advogada para defender seus interesses de não ter que pagar o tributo. Então vai ser ou ação anulatória ou mandado de segurança repressivo. Ele fala, registrando que está em vias de efetivar a venda de seu imóvel e que por isso deverá estar com todos os documentos e certidões livres e desembaraçados e que será necessário contratar um perito imobiliário para emitir laudo pericial, a fim de demonstrar que a pequena valorização de seu imóvel em nada tem a ver com a obra pública realizada. Opa, o que ele está falando aqui? Que vai precisar de laudo pericial ainda tá a ser contratado, ou seja, vai ser necessário dilação probatória. Se precisa de dilação probatória, não dá para usar o mandado de segurança repressivo, porque o mandado de segurança é preciso que a prova seja pré-constituída. No mandado de segurança não há possibilidade de dilação probatória e, diante dos fatos, redige a medida judicial cabível para que seu cliente não tenha que pagar tal tributo, com atenção às solicitações por ele feitas quando lhe contratou. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que passam a ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, olha só, aqui o que nós vamos fazer agora? A gente vai seguir aquela estrutura que nós vimos de petição inicial, no caso, uma ação anulatória. Qual que vai ser o modelo da peça? Aqui o preâmbulo, então aqui nós vamos ter o endereçamento, né, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara única da comarca do município Alfa. Aqui nós não inventamos, né, nenhuma informação foi retirada do denunciado. E aqui, né, a qualificação, né, do autor, né, o Pedro de Camões. Aqui, ó, você só colocou o Pedro de Camões, que era o dado que estava denunciado. O resto é tudo genérico, né? Estado civil, profissão, inscrito no CPF, residente domiciliado no endereço completo, endereço eletrônico, nessa data apresentada por seu advogado, incluso com escritório no tal, bairro tal, onde receberá as devidas intimações. Aqui ele já pedindo o local, né, onde ele vai receber as intimações do advogado, tá? Aqui ele cita, né, as intimações, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria. Aqui, ó, ele coloca, tá, o fundamento da peça, artigo 38 da Lei 6.830 e nos artigos 300 e 319 do CPC. Aqui o 300 é porque ele vai pedir o quê? Ele vai pedir tutela provisória de urgência, porque ele quer vender o imóvel, ele precisa de certidões, que é um outro ponto a ser verificado. Ali ele vai necessitar de uma tutela provisória de urgência. Aqui ele coloca a qualificação, né, do requerido, né, do réu aqui, município Alfa, pessoa jurídica aqui genericamente. Bom, aqui então é o preâmbulo que a gente já coloca várias informações que nós vimos. Dos fatos, a gente vai resumir aqui os fatos, ó, em poucas linhas, tá? A autora recebeu notificação para pagamento de contribuição de melhoria instituída pelo município Alfa, através da Lei Municipal 12.345, de 22. Todavia, a respectiva tributação é indevida. Portanto, não resta alternativa ao contribuinte senão a propositura da presente demanda. Tá? Cabimento aqui. Então, qual que é o cabimento? Aqui a gente já vai explicar, né? A gente já fundamentou no preâmbulo. Ó. No presente caso, é cabível a ação anulatória para discutir o crédito tributário já constituído, que se encontra indevido nos termos do artigo 38 da LEF, bem como o respectivo pedido de tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN. O que a gente fez aqui? A gente fundamentou, sabe qual é a base legal. Aqui a gente só vai, né, dizer, né, colocar, não basta citar, né, a base legal, que você vai dizer o porquê que cabe aquela ação. Do direito, aqui a gente viu todos os casos aqui, né, que ele feriu o princípio da anterioridade do exercício, feriu
a questão da localização do imóvel, né? E a gente vai ver, então, que além da localização, que ele não sofreu valorização, ele, ainda que tivesse sofrido valorização em função do imóvel, ele teria que cobrar só o que teria valorizado, né, o imóvel, ele cobrou um valor muito além, e também feriu também o CTN no valor global cobrado da contribuição de melhoria, que foi maior do que o custo da obra. Então é que você vai basicamente escrever, né, vai desenvolver aqui a tese de direito. Ó. O artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, veda a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu. No presente caso, o réu instituiu cobrança de contribuição de melhoria mediante lei municipal, tal, publicada em 10 de janeiro de 2022, de modo que só poderia cobrar o referido tributo a partir de 1º de janeiro de 2023. Esse é o princípio da anterioridade do exercício. Entretanto, o réu cobrou a referida ação do autor no próprio ano de 2022, em flagrante afronta ao comando constitucional. Assim, é notória a inconstitucionalidade perpetrada pelo réu ao intentar a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro de publicação da lei que o instituiu. Além disso, o imóvel tributado localiza-se em bairro diverso e distante do local da realização da obra, de modo que, não havendo a valorização do imóvel em razão da obra pública, inexistiu o fato gerador do tributo nos termos do artigo 81 do Código Tributário Nacional. Por fim, o valor cobrado a título de contribuição de melhoria extrapolou os limites individual e global preconizados no artigo 81 do CTN, uma vez que ultrapassou em mais de 10 vezes a efetiva valorização do imóvel, além de a soma dos valores cobrados dos imóveis abrangidos ter excedido em 50% do custo total da obra. Face ao exposto, o réu incorreu em evidente ilegalidade ao intentar a cobrança de tributo sobre operação que não constitui fato gerador. Bom, aqui a gente abre um tópico para a tutela provisória de urgência, já que ele precisa de uma tutela provisória porque ele pretende vender o imóvel e ele precisa de certidões, né, que o imóvel está desembaraçado, que ele não tem qualquer pendência. Reza o artigo 300 do CPC que a concessão da tutela antecipada ocorrerá quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito resta caracterizada, pois o tributo objeto de cobrança é inconstitucional, por infringir o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, além de afrontar o artigo 81 do CTN. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado, visto que o autor está em vias de efetivar a venda do seu imóvel e por isso deverá estar com todos os documentos e certidões livres e desembaraçados. Portanto, presentes os requisitos, é medida de justiça a concessão da tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN. Dos pedidos, então vamos ver agora os pedidos, né? À vista do exposto requer: a. Seja deferida a tutela provisória de urgência nos termos do artigo 300 do CPC, uma vez presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN. Seja ao final o pedido julgado procedente, a fim de anular o lançamento da contribuição de melhoria ante a violação do princípio da anterioridade do exercício, esculpido no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, bem como a inocorrência do fato gerador nos termos do artigo 81 do CTN. C. Seja citada a ré para querendo apresentar contestação. D. Seja a parte contrária condenada ao reembolso das custas e despesas processuais na forma do artigo 82, parágrafo 2º do CPC. E olha só, aqui se trata de ação anulatória, não é mandado de segurança. Então, também pede o que? A condenação em honorários advocatícios na forma do artigo 85, parágrafo 3º do CPC e indicação do endereço de intimação dos advogados, artigo 103 do CPC, opção pela não realização de audiência de conciliação ou de mediação, artigo 319, inciso 7 do CPC. E aqui, né, como também é ação anulatória, ela admite ampla dilação probatória, a gente vai pedir o quê? Protesta pelo deferimento de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente a prova pericial, artigo 319, inciso 6 do CPC. E por fim,
dá-se a causa o valor de 15 mil e a gente só está dando este valor de 15 mil porque estava no enunciado, tá? Que era 15 mil o valor, né, da contribuição de melhoria. Mas se não tivesse valor, só colocava valor da causa 3 pontinhos. E aí, nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Tá? Então, aqui nós fizemos o exemplo completo, tá? Se vocês buscarem lá no padrão de respostas lá da FGV, vai ter a pontuação de cada item, o que ele cobrou. E aqui assim, como eu costumo dizer, né, esse aqui é o manual nota 5 da peça, porque a gente faz toda a estrutura com a fundamentação, se não de todas as peças possíveis, das peças que provavelmente caiam, né? As principais peças, que as que foram cobradas basicamente, né, pela FGV, aí a gente faz, né, essa verificação das peças que são cobradas nos exames, tá? Então a gente tem estrutura para identificar. Mostrei aqui, né, um exemplo prático, como é que a gente faz essa análise. Agora, para a prova, é verificar bem essa estrutura, já ter em mente como que é já ter mais ou menos certo onde que a gente vai procurar, né, no VADMECUM, lá na hora da prova, saber usar o índice também, mas sabendo a estrutura já é uma boa parte do caminho andado e a prova está bem próxima, né? Mas nunca é demais dizer o seguinte, que para fazer a peça nota 5 é preciso praticar bastante, saber, lógico, a estrutura, é essencial saber a estrutura, tem que conhecer, né, o direito material, né, o curso que a gente faz, que a gente dá do Damásio, é bem focado, né, no direito material que é cobrado na prova, então óbvio que tem que saber também o direito material, mas sobretudo praticar, saber fazer, saber escrever, lembrando, né, a letra tem que ser legível e cuidando assim, né, tendo todos os cuidados possíveis, eu tenho certeza que você vai obter êxito na segunda fase da OAB, na peça profissional e, bom, de qualquer forma nós estamos aqui para ajudá-lo em todas as fases, tanto na preparação, como depois para verificarmos a correção, se vai ser necessário algum recurso, né, ou se há algum recurso passível. Estamos todos juntos aqui e quero agradecer a todos aqui a presença nessa live e nesse momento importantíssimo aí na preparação, na reta final, já para a prova, lá para o exame aí da segunda fase. Então, vou me despedindo por aqui, agradeço de novo a presença de todos e bons estudos e uma excelente prova no exame aí da OAB, segunda fase, para quem escolheu este ramo excelente que é o direito tributário. Então, me despeço por aqui e até breve. Tradição e inovação para transformar. Damásio é aprovação comprovada. Sua carreira, nossa jornada. Tradição e inovação para transformar. Damásio é aprovação comprovada.